Olá, gente querida de paz e bem. Bom dia. Setembro é mês de férias, das minhas férias. Mas vocês não vão ficar sem programa aqui aos domingos, né? Eu vou reprisar alguns programas e espero que vocês gostem. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Olá, gente. Bom dia, paz e bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, aqui da Diocese Anglicana do Recife. Hoje, domingo, nós costumamos, né? Meditar em torno do Evangelho do dia. São os textos, né? A seleção dos textos do Evangelho que são lidos, né, que são proclamados nas igrejas, né, a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, luteranos, metodistas e outras igrejas também. E hoje, de forma especial, nessa perícope, né, nesse texto selecionado para leitura nesse domingo, vamos meditar sobre as exigências do seguimento a Jesus. Seguir o amor é exigente. É exigente. Exige da gente algumas coisas que são inegociáveis. Fazer, não é? Aceitar essa proposta radical de um projeto de paz e justiça cobra, vamos dizer assim, o seu preço. E o preço, como vamos ver, é um preço de cruz. E cruz é algo que é imposto pela sociedade, pelos poderes políticos e religiosos, aqui no tempo de Jesus, mas entendido dentro do contexto da nossa meditação como algo que é colocado, né, diante daquele e daquela pessoa que faz dos seus passos os passos de Jesus. Ou seja, aquele que segue, aquele que busca seguir a Jesus, passa pela experiência da cruz, passa pelo horizonte da cruz. Vamos ver e meditar sobre isso. Antes da gente começar, os recados de costume, né, são importantes para que a gente possa expandir nossa área de ação, vamos chegar a mais gente. Estamos quase em 21 mil pessoas, né? E a gente vai crescendo, a comunidade vai crescendo, vai se ampliando, vai se abrindo, né? E isso é muito bacana, né? Quando a gente olha há um tempo atrás, né, nosso grupo foi crescendo. Essa boa nova foi se expandindo. E hoje, caso você não é inscrito, inscrita, inscreva-se. Porque aqui nós somos uma comunidade de espiritualidade plural e de paz. Nós nos reconhecemos, né, como uma experiência de comunidade virtual, mas que já está, né, ganhando áreas de realidade, de mundo, de presença no real, né, em que se vivencia, se experiencia essa realidade de acolhida, de reconhecimento desse outro, dessa outra, na sua diversidade de espiritualidades. Né? E também aquelas pessoas que têm sim espiritualidade, mas que não se reconhecem dentro de uma experiência religiosa ou são ateus, ateias, agnósticos, né? Agnósticas.
Então, essas pessoas também são bem-vindas. Quando, vamos ver, assumem, tomam para si esse compromisso do caminho, do projeto de paz e bem. Curta, compartilhe nas redes sociais, né? Dê o seu like, é importante. Isso também amplia a nossa área de presença, né? de relevância dentro do YouTube. Faça sua assinatura solidária. Nos ajude, né? Colabore, faça com que a gente possa também, com essa colaboração, estabelecer alguns trabalhos, algumas ações, né? Isso também é uma forma de ajudar, tá bom? Se você está vendo pela Pós-TV 247, mesma coisa que eu disse, né? Se inscreva, torne-se um membro, uma membra, né? Faça a sua assinatura solidária, dê like, compartilhe nas redes sociais. Isso é importante, é uma coisa possível, é algo que a gente pode fazer, né, para chegar a mais pessoas essa mensagem. Vamos lá à meditação de hoje, né? A meditação de hoje está em Lucas, capítulo 14, começando no versículo 25. Antes do texto, contexto, né? Lembrando que Jesus está a caminho de Jerusalém. Qual é a perspectiva do horizonte? É um enfrentamento com os poderes religiosos e políticos, né? Com o poder religioso judaico e o poder político, né? Do poder político local, né? Que fazia um pacto com o Império Romano. Era um governo que era, vamos dizer, colonialista, né? Fazia existia por permissão, né? Por acordo com o Império Romano. Então, era um governo fantoche, e que apoiava, né, esse processo de exploração, de colonização, podemos dizer, essa categoria hoje. Então, esse enfrentamento é um enfrentamento da cruz. Jesus sabe, e a gente vai ver, ele percebe que esse enfrentamento é inevitável. Porque quem faz a opção por um projeto, por um reino, por uma proposta de paz e justiça, movido pelo amor, essa pessoa precisa, né? Essa pessoa, dentro dessa lógica, desse sistema, né, opressor, segue a morte. Precisa ser morto. Precisa ser calado. Precisa ser detido. Precisa ser preso, torturado e morto. E a sua morte tem que ser pública, para que as pessoas percebam, né, através do medo, não é? Através da expressão dolorosa da morte, da cruz, que é uma morte política, não é? Jesus não foi apedrejado, eu costumo dizer, não é uma morte por razões religiosas, mas é uma expressão de uma morte política, não é? E em cima de sua cruz está escrito as razões do seu crime, né? Do seu crime político. Dizer que era rei, enfrentando o império e enfrentando o governo local que era apoiado pelo império. Então, Jesus está caminhando, né? De um lado, a gente viu que ele participou, nos versículos anteriores, de um banquete, né? E aí ele começa a falar sobre, a gente viu na leitura do domingo passado, que ele vai falar sobre a questão dos primeiros lugares, né, da importância das pessoas no banquete, e aí a dimensão da humildade.
E esse vai, saindo do banquete, continuar o seu caminho. E aí ele encontra a multidão. Ele já não está num círculo de pessoas próximas, né, de companheiros, de amigos. Ele está agora diante da multidão. E a multidão vai seguindo ele. E a gente pode perceber aqui que Jesus se pergunta, não é? A gente pode pensar. Jesus se pergunta, por que esse povo está me seguindo? Qual o sentido desse povo me seguir? Assim começa, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou e lhes disse: quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Discípula. Ou seja, é exigente. Precisamos nos desapegar. E aí aqui não é abandonar a mãe no sentido literal do termo, né? Apesar de que a gente pode até pensar nessa radicalidade. Mas o que ele fala aqui é criar uma relação desapegada. Seguir ao Cristo, seguir a proposta dele, implica em a gente se ver livre dessas amarras, às vezes emocionais, às vezes essas amarras psíquicas, não é? E a gente assumir um compromisso com o projeto. E aqui, esse projeto, às vezes, quase sempre, nos coloca diante de nós a cruz, a morte. Porque, volta a dizer, aquele que segue, aquela que segue, é fiel a esse projeto, as forças, né, da opressão se levantam. O sistema, né? E aí a gente pode ver o sistema econômico capitalista, os sistemas políticos vigentes, né, imperialistas, eles prendem, torturam e matam. Esta é a cruz. Este é o sentido de pegar a sua cruz e me seguir. Porque isso implica em uma dimensão de enfrentamento. Por isso que esse segmento é exigente. Uma leitura mais fundamentalista desse texto vai dizer que essa cruz é a minha cruz dos sofrimentos do cotidiano, das dores da vida, dos problemas, né? Essa visão, na verdade, ela restringe. E ela, na verdade, maqueia exatamente essa dimensão do contexto de que Jesus está falando. Olha, vocês estão achando que eu estou caminhando alegremente para, não é? Para Jerusalém? Não. Diante de mim tem a cruz. Se você quer me seguir, siga. Quanto ao longo da história, das pessoas que seguiram ao Cristo, também viveram a cruz. Pegaram a sua cruz. Sofreram perseguições, martírios. Né? Leiam Hebreus 11. Leiam aquele texto em que diz que pela fé tantos foram cerrados, torturados, mortos, decapitados, né? Sofreram perseguições, foram exilados, sofreram todo tipo de atrocidade. Por quê? Essa é a cruz que Jesus prenuncia. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Jesus fala que a gente precisa meditar nos nossos gastos. Precisamos meditar, não é, as consequências da nossa opção, vamos dizer, nosso engajamento dentro do projeto. A gente precisa ter isso diante dos nossos olhos. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser inconsequente.
precisamos meditar sobre isso, né? Isso implica em desapego, em sair, em sofrer humilhação, sofrer perseguição, injúria, calúnia, sofrer prisão injusta. Sofrer prisão injusta e ser manipulado pelo sistema judiciário para que seja mantido preso. Isso é a proposta de quem faz a opção radical pelo projeto de justiça e paz diante dessa sociedade, diante dessas forças políticas e econômicas, né, e religiosas que mantêm esse sistema. E todos os que virem, caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, não foi capaz de acabar. Precisamos ter consciência consequente, né, de que o projeto precisa ter princípio, meio e fim. Precisamos nos planejar, nos organizar. Ou ainda, ele coloca outra imagem. Ou é o rei que, partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se, com 10.000 homens, consegue defender-se contra quem o ataca com 20.000. Se ele vê que não vai conseguir, quando o outro ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. É uma imagem aqui que Jesus usa que as pessoas entendem perfeitamente, tanto naquela época quanto agora. A gente precisa meditar sobre as nossas forças. Meditar sobre aquilo que a gente precisa ter, né? A gente poderia ver voltando a dizer, consequente, mas no sentido da estratégia. Precisamos ser estratégicos. Precisamos meditar sobre as nossas forças, a hora de agir, a hora de avançar. Vamos acumular forças para a luta. Precisamos nos reconstituir, manter a nossa força, o nosso vigor. Da mesma forma, conclui, né, essa perícope, esse trecho. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E tudo o que temos é, em grande parte, essas amarras que o sistema consumista, o sistema opressor, que valoriza e coloca propriedade, bens à frente de tudo, né, impõe. Quantas pessoas, às vezes, nos procuram, e aí como pastores, padres, né, pastores no sentido de padres, reverendos, porque estão, na verdade, fatigados e cansados diante da busca incessante do dinheiro. É incrível. Mas como essa busca incessante do dinheiro, e aí eu volto a dizer, dinheiro, aqui entendido, como algo que nos oprime, não é algo que a gente tem, mas algo que nos possui, né? Um dinheiro, uns bens, as coisas, né? Que a gente se apega e a gente luta para manter isso de forma incansável, até a custo da própria vida, da saúde, da sua tranquilidade, da sua paz. Esse é o principal impedimento do segmento do Jesus. E aí a gente precisa dizer dos ricos deste mundo, né? Dos ricos produzidos por esse sistema. Que essa busca incessante que se alimenta de um egoísmo vil e opressor. Pois bem, vamos fazer um momento agora de silenciar. Buscar a nossa paz.
silêncio. Nos concentremos na respiração, no mantra. Paz e bem, gente. Um abençoado domingo. Que Deus verdadeiramente nos abençoe, nos fortaleça na caminhada, não é? No segmento desse projeto lindo de justiça e paz. Exercitando o amor, exercitando compaixão e misericórdia, mas também nos fortalecendo para o enfrentamento a todo esse sistema opressor que a gente vive. Mais uma vez, vai aqui o meu abraço, meu carinho a todo mundo. Que Deus, que é Pai de materno amor, abençoe a todo mundo. Paz e bem, gente. Paz e bem. Uma semana abençoada para todo mundo.